A Receita Federal paga hoje o último lote de restituição do imposto de renda. E você vai ver também. Hoje é o último dia para os microempreendedores prestarem contas com a Receita. A taxa de desemprego no país caiu para 13,7%. Congressistas americanos aprovaram uma lei para evitar a paralisação de serviços públicos. Você vai conhecer o Hotel para Abelhas, na Croácia. Veja a partir de agora. Olá, boa tarde. A Petrobras vai destinar cerca de 300 milhões de reais para a criação de um programa social de apoio a famílias de baixa renda. O valor será para a compra de insumos essenciais com foco no gás de cozinha e tem duração de 15 meses. A verba foi aprovada pelo Conselho de Administração Estatal. De acordo com a companhia, o formato do programa está em fase final de estudos, assim como a forma que as famílias que estão em situação de vulnerabilidade serão escolhidas. A companhia também busca parceiros para a captação de investimentos. Segundo a empresa, o programa quer alinhar a sua atuação social ao que é praticado por outras empresas e justifica os efeitos que a pandemia causou nos preços. O anúncio foi realizado no momento em que a estatal é criticada por conta da sua política de preços que segue o mercado internacional. Na cidade de São Paulo, um posto de combustíveis vendeu hoje gasolina a 40 centavos o litro. Foi uma ação de conscientização da Associação Brasileira dos Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres. O valor simboliza a margem de lucro média dos estabelecimentos. Segundo os organizadores, a ideia é mostrar que os donos de postos não são os vilões por trás do preço final. Por causa do valor, motoristas começaram a formar fila desde madrugada. A venda foi limitada a 10 litros por consumidor. Hoje é o último dia para os microempreendedores individuais acertarem as contas. Quem está devendo impostos precisa pagar ou negociar com os credores, sob o risco de ter o nome incluído na dívida ativa da União. Tornar-se um microempreendedor individual no Brasil foi a saída encontrada por muita gente para complementar a renda ou fugir do desemprego. Segundo o indicador de nascimento de empresas da Serasa Experian, a cada 2 segundos nasce um MEI no país. É isso mesmo, a cada 2 segundos. E a Valquíria foi uma delas. Tornou-se MEI em 2015. Eu dou aula de culinária. E teve uma oportunidade de dar uma aula para uma empresa e eles precisavam da nota fiscal. Então eu abri o MEI por conta disso. Só que o contrato duradouro terminou antes do previsto e a professora não precisou mais emitir nota. A empresa caiu no esquecimento e ela simplesmente parou de pagar o Simples Nacional por anos. Um tempo atrás eu até fui ver para poder começar a pagar novamente, né? E aí eu vi que eu já estava com dívida. Uma hora a conta chega e a Valquíria só descobriu os impostos devidos perto da data limite para quitar os débitos, 30 de setembro de 2021. Somente até essa data, o microempreendedor pode parcelar as dívidas junto à Receita Federal. O parcelamento pode ser feito em até 60 vezes, desde que a parcela mínima seja de R$50. E a Valquíria aceitou a proposta. Falei, não, vou fazer porque eu não quero complicações para frente, não. Quero ficar certinha. Os débitos em atraso são enviados para inscrição em dívida ativa da União. E apesar de não perder o CNPJ, do CNPJ não ser cancelado, o microempreendedor que não paga suas dívidas perde benefícios tributários e direitos previdenciários. A partir do momento que ele entrou em dívida ativa, né, ele pode perder a qualidade de Simples Nacional MEI, né, ele entra numa outra categoria, pode ser excluído do Simples Nacional pelo MEI. Ele pode também ter umas dívidas tributárias municipais e estaduais, porque ele desmembra as dívidas, e também as dificuldades para obter empréstimos e financiamentos. Além disso, o microempreendedor individual perde a qualidade de segurado do INSS. Então, por exemplo, se você ficar doente ou precisar de um auxílio do INSS, como sua conta vai estar em dívida ativa, não vai estar sendo regularizada, você não vai ter o direito a isso. Mas é importante ressaltar que agora só serão enviados para inscrição em dívida ativa nomes de contribuintes que tenham débitos de 2016 para trás. Mesmo que ele tenha deixado de pagar um único mês por esquecimento, por exemplo. Exatamente. Então ele tem que se atentar a esse período para poder fazer a regularização.
Para quitar seus débitos, basta seguir as orientações. Se a pessoa tiver o código de acesso ao certificado digital, ela consegue entrar no portal do MEI, né, na Receita Federal, no campo de parcelamento microempreendedor individual. E aí ela consegue, seguindo os passos, né, que o sistema fornece, ela consegue por si própria fazer esse pedido de parcelamento. Na internet é possível encontrar vídeos explicativos. Nós vamos nas opções do CIMEI. Aqui, parcelamento microempreendedor individual. Nós vamos clicar aqui nesta chavezinha e depois ingressar com os nossos dados. Ou, se preferir, procure um contador. Para que ele te oriente, para que ele te dê o suporte para entrar com o pedido de parcelamento e regularização das pendências. E aí é o caminho mais rápido e fácil que o contador vai poder orientar. A Receita Federal paga hoje a restituição do último lote do imposto de renda. As restituições residuais de anos anteriores também estão sendo pagas nesse lote. Mais de 350 mil contribuintes vão receber o dinheiro. O valor total a ser pago é de 560 milhões de reais. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 13,7% no segundo trimestre de 2021. Mesmo com a redução, mais de 14 milhões e 100 mil brasileiros ainda estão sem emprego. O resultado mostra uma queda de quase 1 ponto percentual em relação à taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2021. Caiu de 14,7% para 13,8%, sendo a menor taxa de desemprego no ano. Um dos motivos é o mercado de trabalho buscando uma recuperação da crise provocada pela pandemia de Covid-19. Segundo o IBGE, o recuo na taxa de desemprego foi influenciado principalmente pelo aumento no número de pessoas ocupadas, que cresceu em mais de 3 milhões em relação ao trimestre encerrado em abril, e agora está em 89 milhões. Com isso, o número de ocupação subiu 1,7 ponto percentual e está em 50,2%. A média de óbitos pela Covid no país segue acima de 500 mortes diárias há 16 dias. Em 24 horas, foram confirmadas mais 676 mortes por coronavírus. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o total de vítimas subiu para 596.122. Também foram contabilizados mais 17.756 novos casos de um dia para o outro, chegando a mais de 21.399.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes teve alta novamente e está em 544 vítimas diárias. E a média móvel de novos casos também apresentou aumento e está em 16.568. Na avaliação da pandemia por regiões, 5 unidades da federação registraram alta nos óbitos: Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Sergipe e Tocantins. Em estabilidade estão 6 estados. E 15 estados tiveram queda nas mortes: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. O Ceará não divulgou os dados. Mais de 236 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no país. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 145 milhões, quase 146 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, o que equivale a 68% da população. E quase 90 milhões tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 42% dos brasileiros. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 820 mil pessoas. O governo de São Paulo vai começar a aplicar na próxima segunda-feira a dose de reforço da vacina contra a Covid nos profissionais de saúde do estado. A imunização é voltada a médicos, enfermeiros e outros trabalhadores que atuem na área e completaram o esquema vacinal entre fevereiro e março. A dose extra vai ser aplicada em cerca de 1 milhão de profissionais. A Polícia Federal cumpre hoje mandados de busca e apreensão na sede da empresa Global Gestão em Saúde, em Barueri, na Grande São Paulo. A investigação é sobre um esquema de lavagem de dinheiro, um suposto esquema de lavagem de dinheiro. Essa empresa pertence ao grupo da Precisa, pertence ao dono da Precisa Medicamentos, que é investigado pela CPI da Covid por supostas irregularidades na negociação da compra da vacina indiana Covaxin pelo governo federal. Vamos ver agora a previsão do tempo para o restante desta quinta-feira.
Começando por Petrolina, em Pernambuco, máxima hoje de 34 graus. Em Petrópolis, no Rio de Janeiro, os termômetros podem marcar 27 graus e tem chance de chuva no final da tarde. Cascavel, no Paraná, tem máxima de 31 e também com possibilidade de chuva, mas no início da noite. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, a temperatura continua elevada e a máxima pode chegar a 36. Itabatinga, no Amazonas, tem previsão de chuva com máxima de 34 graus. A gente vai para o intervalo e na volta você vai ver a corrida contra o tempo para evitar uma paralisia de serviços públicos nos Estados Unidos. Até já! A Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 está ouvindo hoje o empresário Otávio Facuri. Facuri é suspeito de financiar a disseminação de informações falsas sobre a pandemia. O depoente obteve no Supremo Tribunal Federal o direito de não responder às perguntas que possam incriminá-lo. Ele é vice-presidente do Instituto Força Brasil, que supostamente tentou intermediar a negociação de vacinas contra a Covid entre as empresas Davat e o Ministério da Saúde. O relator Renan Calheiros pediu para que um vídeo fosse exibido durante a comissão. No vídeo, o depoente aparece criticando a vacinação contra a Covid. Facuri foi questionado se tomou a vacina. Qual é a sua posição sobre a vacinação contra a Covid-19? Obrigado, senador, pela pergunta. Minha posição sobre a vacinação... Primeiro eu vou responder sobre a posição sobre vacinas em geral. Simples citação de que todos os meus filhos são vacinados normalmente com as vacinas que se dá como criança, durante a fase de infância. Minha posição em relação a vacinas é que elas têm que ser adquiridas e oferecidas pelo governo, porém, elas ainda hoje se encontram em estágio experimental, segundo o site, segundo as informações do FDA americano e também da Anvisa. Apesar da Anvisa ter dispensado a fase 3 para que ela fosse aplicada, ela ainda está em fase 3 de testes. Portanto, a minha posição é que elas não devem ser obrigatórias e devem, para a minha família pessoalmente, eu aguardo o término dos testes para que elas sejam, para que eu possa decidir então se imunizo a minha família ou não. O senhor se vacinou? Não. Nem vai? Por enquanto não. Essa fala continua, você acompanha mais informações sobre o depoimento de Otávio Facuri ao longo da nossa programação. Os congressistas americanos correm contra o relógio para aprovar uma lei que evite a paralisação dos serviços públicos dos Estados Unidos. A votação deve começar hoje. O anúncio foi feito pelo democrata Chuck Schumer. O projeto terá que ser aprovado pela Câmara dos Representantes, dominada pelos democratas, para que o presidente Joe Biden possa assiná-lo antes da meia-noite. Dessa forma, será evitada a paralisação dos serviços federais, conhecida como shutdown. O que está em jogo é tão importante que Joe Biden preferiu cancelar uma viagem a Chicago para permanecer em Washington e liderar as negociações com os legisladores. Ainda assim, embora o shutdown seja evitado, o espectro de uma moratória se aproxima. O prazo é 18 de outubro, alertou a secretária do Tesouro, Janet Yellen. 12 pessoas morreram em um acidente na rodovia BR-101 na cidade de Novo Mundo, no sul da Bahia. A batida aconteceu ontem às 8 da noite e envolveu um caminhão, bitrem, uma van e um ônibus. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o último vagão do bitrem tombou e se desprendeu em uma curva. 22 pessoas ficaram feridas. A pista só foi liberada hoje de manhã. Policiais e indígenas ficaram feridos em um confronto durante um protesto em Assunção, no Paraguai. Segundo a polícia, cerca de 2.000 indígenas incendiaram com coquetéis Molotov veículos e atacaram com pedaços de pau e pedras agentes de segurança. Vários policiais ficaram feridos. O confronto ocorreu em frente ao Congresso do Paraguai. A lei que endurece as penas para invasão de terras foi aprovada por ampla maioria na Câmara, como ocorreu há uma semana no Senado. O texto prevê penas de até 10 anos de prisão para esse tipo de crime. O Paraguai está entre os países mais desiguais da América Latina, atrás de Honduras, Guatemala e Brasil, segundo a CEPAL.
cerca de 80% das terras agrícolas do país pertencem a 1,6% de proprietários, de acordo com a organização Oxfam. Uma família na Croácia abriu um hotel para abelhas, que oferece colmeias produtivas para a venda a clientes que desejam criar abelhas, mas não têm tempo ou espaço para cuidar desses minúsculos polinizadores. O apicultor Domagoj Balja, cuja família passou décadas se dedicando na criação de abelhas, explica que o empreendimento responde à crescente curiosidade entre os compradores de seu mel sobre como ele é feito, já que a apicultura sofre com a queda global nas populações de abelhas. A família, que vive no nordeste da Croácia, oferece às pessoas que desejam ter seu próprio mel caseiro um contrato de 3 anos no valor de 2.500 kuna croata, que equivale a aproximadamente $391. Durante esses 3 anos, metade da produção de mel é deles e a outra metade é nossa, disse Balja, acrescentando que uma colmeia pode produzir cerca de 30 quilos de mel em um bom ano, declara o apicultor. Atualmente, 25 clientes possuem abelhas na fazenda. Embora a maioria seja de cidades croatas, alguns vêm de outros lugares, incluindo um piloto de Dubai e um técnico de futebol de Jeddah. Para Nena Salopek, que comprou uma colmeia no ano passado e colheu 4 quilos de mel, avalia como ótima a qualidade do mel puro extraído. No entanto, as mudanças climáticas podem dificultar a apicultura para Balja e seus clientes. O apicultor disse que a fazenda de abelhas perdeu todos os seus lucros neste ano, depois que a neve e a geada destruíram a árvore florida denominada gafanhoto, que é necessária para a produção de mel. Na primavera, tivemos que alimentar as abelhas de forma intensiva para que não morressem de fome, o que nunca havia acontecido conosco antes, acrescentou o apicultor. As abelhas são vitais para fertilizar as plantas e estão ameaçadas pela atividade humana, pelo uso de pesticidas e fertilizantes e também pelas mudanças climáticas. O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, foi suspenso do cargo até março de 2023 após denúncias de abuso sexual e moral. A decisão na Assembleia da sede da CBF foi unânime. Caboclo já estava afastado desde junho. Entre os fatos narrados pela funcionária da entidade, além de abuso sexual, estão constrangimentos sofridos em viagens e reuniões com o presidente e na presença de diretores da entidade. Essa foi a primeira vez na história da Confederação que um presidente foi punido dessa maneira. O nome do brasileiro Éder Joffre, o maior peso galo de todos os tempos, vai ser incluído no Hall da Fama do boxe na Califórnia no próximo dia 17. O Galo de Ouro, como é conhecido, vai se juntar a nomes importantes como Muhammad Ali, Joe Louis e George Foreman. Hoje ele tem 85 anos. Éder foi campeão dos galos de 1960 a 1965 e ostentou o cinturão dos pesos pena de 1973 a 74. A cerimônia vai ser realizada no Auditório Olímpico em Los Angeles, onde o brasileiro ganhou lutas importantes em 1960. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens e daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.